E o Grupo RBS divulgou ontem no RBS Notícias, ontem à noite, portanto, e traz hoje nos jornais e nos demais veículos uma pesquisa com o perfil do eleitor catarinense. É um ano importante pela frente, um ano eleitoral. O Instituto Mapa ouviu 1.000 eleitores em 42 municípios de todas as regiões do estado. Os dados trazem um panorama importante, né, Faraco, sobre como pensa o catarinense a respeito de temas como política e eleições, como ele decide o voto, o que considera importante no candidato, além da opinião sobre temas atuais como corrupção e doações eleitorais. Para analisar esses dados com a gente, convidamos o cientista político, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Valdir Rampinelli. Bom dia, professor. Obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Faraco. Bom dia, Mariana. Bom dia. Pois é, vamos aos números então. Uma das pesquisas realizadas, aliás, uma das perguntas realizadas nessa pesquisa foi sobre o nível de interesse dos eleitores pelo tema política e eleições. Vamos aos dados. Tá aí os números para você então. 21,3% dizem que às vezes eram interessados, responderam isso, que às vezes eram interessados, às vezes não. Está aí o dado, 21,3% aparece no seu vídeo. 24,7% responderam ser interessados por esse tema. E 19,1% desinteressados, muito interessados. 17,4% muito desinteressados. E 17,2% apenas responderam justamente isso, muito desinteressados. 0,3% não souberam dizer. E esses números aí, professor, refletem justamente o quê? Bom, a primeira coisa, quando se analisa números desse tipo, é preciso caracterizar a democracia, senão a gente não consegue avaliar bem. E a nossa democracia, ela é representativa, não participativa. Ela é burguesa, não operária. Ela é capitalista, não popular. Isso significa o quê? Que a democracia está muito longe da população. Tanto é que quando a gente elege alguém, Faraco, você assina um cheque em branco, porque você não tem mais controle sobre o mandato. Então as pessoas perdem o interesse. Se houvesse democracia participativa, em que você, inclusive, pode caçar o deputado, como o Eduardo Cunha, lá no Rio de Janeiro, e não o Conselho de Ética e a Câmara dos Deputados, todo mundo participaria mais. O povo gosta da política, participa na política, mas o poder não pode ficar no andar de cima. O poder tem que vir para o andar de baixo. Isso é fundamental. Por isso, essa descrença na política. A gente tem também uma outra pergunta, professor, que era: como você costuma se informar sobre política, sobre eleições e sobre candidatos às eleições? Vamos dar uma olhadinha nos números? 69,7% responderam que por noticiários ou programas na TV. 50% se informa através de jornais, 49,6% de amigos e parentes, depois vem a internet, vem depois com 19% horário político na TV, 19,2% também noticiário de programas de rádio, entrevistas ou debates e também horário político no rádio. E aí vai seguindo, né? Site de candidatos ou partidos por professores, outros meios e não souberam dizer. Professor, 69% por noticiários ou programas de TV e engraçado que 19% pelo horário político, né? Deveria ser o contrário. Exato. O horário político é onde se faz o debate das ideias. No entanto, o que ocorre? Há um estelionato eleitoral em todos os candidatos, presidente, governador, em todos. O que isso significa, Mariana? Que eles falam uma coisa e quando chegam ao poder fazem outra. Então, para a população, ganha este ou ganha aquele, não há diferença. Então, eu volto a dizer, é fundamental que haja a mudança da democracia representativa que nós temos para uma democracia participativa. Eu dou um exemplo concreto. Se no meu bairro, Santa Mônica, nós tivéssemos o voto distrital e nós elegemos um vereador, e de repente esse vereador começa a defender o interesse da construção civil e não do nosso bairro, se nós nos reunimos no Confia, com o nosso título de eleitor, participamos de um debate e temos o poder para caçá-lo, o que significa? Todo Santa Mônica vai participar dessa reunião. Todo Santa Mônica vai gostar da política. Todo Santa Mônica vai sentir que o poder está naquelas pessoas.
E se você lembra em qual candidato a governador, a senador, a deputado federal e a deputada estadual você votou na última eleição em 2014, essa também foi uma pergunta feita na pesquisa. Veja os números. Nenhum, 27,9%. Todos, 25,8%. Para governador, 19,6%. E os números continuam, né? A lembrança para governador, senador e deputado federal, 6,5%, número baixíssimo. Governador e senador, 5,1%. Governador, deputado federal e deputado estadual, aí esse número é irrisório, né? 0,7%. Governador e deputado federal, 0,6%. Senador e deputado federal e também deputado estadual, 0,5%. Outras situações, 1,9%. Não votaram, 7,1%. Branco, nulo lá embaixo, o último dado, o último número, 4,3%. A memória é curta mesmo e por quê? É claro. Na realidade, o povo não tem memória curta. O povo, quando defende os seus interesses, ele tem memória longa. As lutas populares, em toda a história do Brasil, é a memória presente no dia a dia. Agora, quando o povo não quer lembrar de determinadas coisas, aí sim a memória é curta. Agora, eu diria que, inclusive, os comentaristas da televisão em geral no Brasil começam já a dizer o sistema tem que mudar. O que tem que mudar? É aquela tese que eu defendia antes, da democracia representativa que temos para uma democracia participativa que queremos. Isto é fundamental. O próprio povo se sentindo importante nesse processo. Essa pesquisa mostra isso. Você lembra o vereador, porque é do seu bairro, mas às vezes o deputado estadual e o federal já não lembra mais. O senador menos ainda, porque são 8 anos. Esse sistema está vencido. E eu diria, não é no Brasil, é no mundo. É na Europa, é nos Estados Unidos. Ele não responde mais às necessidades do povo. Quem insiste nisso tem viseira, não quer ver a realidade. E, professora, a próxima pergunta foi, depois das eleições, você costuma acompanhar ou cobrar as promessas dos candidatos? É isso que o senhor está falando, né? Vamos às respostas. 45,5% responderam que apenas votam, mas depois não acompanham. Não costumam acompanhar o que fazem os seus candidatos. 41,% costuma acompanhar o que os eleitos fazem. Depois, 13% costumam cobrar, inclusive, as promessas dos candidatos. 1,6% acompanha apenas pelo que é divulgado na mídia. Depois, 0,4% acompanha através de conversas de amigos ou conhecidos. E o resto ali não votaram, né? Ou não sabem dizer. Ou seja, as pessoas votam apenas e não acompanham. E a culpa não é do povo, a culpa é do sistema. Olha o caso do Eduardo Cunha, um corrupto contumaz, um ladrão notório. 8 meses para caçar esse senhor e não foi caçado ainda, hein? É possível que ele escape, porque tem o apoio, inclusive, da presidência da República interina. Então, o que isso significa? A culpa não é do povo. O povo participa. Nós temos países na América Latina em que a democracia já tem avançado mais na direção da participação. E o povo vai, participa. Tem países em que o voto não é obrigatório, Mariana. Sabe quantas pessoas votam? 95% da população. Por quê? Porque vota, sabe que o voto vale e aquele voto pode ser cassado caso ele não corresponda àquilo que prometeu. Nós estamos no ar com uma pesquisa, né, que trouxe justamente para a gente informações sobre o perfil do eleitor. Grupo RBS, Instituto Mapa, e nós estamos divulgando essa pesquisa aqui no Bom Dia Santa Catarina. Temos mais algumas telas e a gente vai dar sequência de forma mais ágil para depois ampliar a análise do professor convidado aqui com a gente, o Rampinelli. Depois, nós realizamos a seguinte pergunta, olha só, principais fatores influenciadores na decisão de voto. Veja só, acompanhe os números. Histórico pessoal do candidato, 50,9%. Histórico político do candidato, 41,7%. O desempenho nos debates e entrevistas, 29,6%. Perfil, 28,8%. Opinião de amigos e parentes, 15%. Notícias na mídia, 12,9%. Propaganda eleitoral lá embaixo, 8,2%. Aí tem outros fatores, 1%. Não votaram ou irão anular o seu voto, não votarão, 0,8%. E não sabem, 1,9%. Aqui tem um fator, Faraco, que é fundamental. O marqueteiro faz o feio ficar bonito e o gago falar bem.
Então, o marqueteiro muda tudo. Na realidade, muitas vezes o candidato ele nem apresenta mais as ideias dele. É o marqueteiro que lá faz tudo o que precisa fazer para agradar o leitor. Então, o que tem que ocorrer? O candidato tem que se expor na democracia participativa. Você tem que confrontar o candidato, ver o que ele pensa. E outra coisa, é fundamental que nós acabemos de uma vez por todas no Brasil com essas bancadas. Bancada evangélica, bancada do boi, bancada da bala, bancada da bola. Nós precisamos da bancada do povo e não de voto fundamentalista. O candidato, quando vota um tema importante, Faraco, ele tem que pôr ali a razão e não a fé. Você é inteiramente livre para ter a sua religião, mas na hora da votação, a votação é em nome do povo. Isso a Revolução Francesa já resolveu há mais de 200 anos. Independente de qualquer ideologia. Claro, e isso é um perigo no Brasil, que está crescendo muito. Veja aí como determinados candidatos corruptos são eleitos sistematicamente porque prevalece a fé e não a religião, e não a razão. Na política é a razão, não é a fé. Vamos falar de comportamento, professor. A outra questão foi sobre justamente comportamento, atitudes e crenças dos eleitores. Vamos dar uma olhadinha nos resultados? A gente tem aqui, quando foi dito, nesse momento, estou confiante na política e nos políticos do Brasil, 65% discordam totalmente, 11% discordam em parte, 5% não discordam nem concordam, depois vem concordam em parte com 11% e concordam totalmente que estou confiante na política no Brasil. Vamos à próxima tela, que a pergunta diz o seguinte: nesse momento, estou confiante na política e nos políticos aqui de Santa Catarina? Também uma das nossas perguntas, olha só as respostas. Discordam totalmente, quase 45%, 44,9%. Discordam em parte, 13,7%. Não concordam nem discordam, 9,4%. Concordam em parte, 22%. E concordam totalmente, 9,2%. A gente tem mais uma tela. Nesse momento, estou confiante na política e nos políticos da minha cidade. 44% discordam totalmente, depois vem discordam em parte com 13%, não concordam nem discordam 8,7%, concordam em parte 21,2% e concordam totalmente 11,5%. A confiança na política e nos políticos. Abalada. Com a conjuntura que nós estamos vivendo atualmente no Brasil, eu até acho que muita gente concorda nos políticos. O normal seria que mais gente discordasse. Na realidade, voltamos sempre à mesma tese, nós temos que mudar o sistema, né? Não é possível que a gente viva num sistema em que a pessoa muitas vezes entra na política e faz da política o quê? Uma projeção pessoal e uma acumulação de capital. Vou repetir. Projeção pessoal e acumulação de capital. O político verdadeiro, aquele que faz da ciência política a arte de conduzir uma sociedade, quando ele entra na política e quando ele sai como ele entrou. Professor, na política não é para acumular, na política é para servir a sociedade. O senhor já disse que não é um problema individual, é um problema de um sistema. Como é que se muda um sistema a médio prazo? Vamos ser bem otimistas aí. No Brasil, a primeira coisa, nós deveríamos fazer uma constituinte da qual não participassem senadores e deputados. Proibidos. Deveríamos fazer uma constituinte com representação de todos os setores da sociedade. Todos. Ninguém pode ficar fora. Aonde não se pode eleger, por várias razões, se escolha para fazer uma excelente Constituição. A melhor Constituição feita até hoje no mundo foi a do México, de 1917. Foi feita no calor da Revolução. Nós aqui não temos uma revolução, mas nós temos que revolucionar a política e fazer uma Constituição aonde não só seja feita, porque por melhor que você tenha uma lei, Faraco, ela de nada serve. Se uma vez feita, por trás dela não haja movimentos sociais que exijam o seu cumprimento. O Brasil tem solução? Tem sim, mas não pelos vereadores, não pelos deputados e não pelos senadores que nós temos. O que nós vimos ontem em todo o Brasil? O presidente do Senado recebendo uma mesada de 300 mil reais.
e não foi preso ainda. Isso é um absurdo. Professor, obrigado pela presença aqui com a gente. Esses números que apresentamos agora da pesquisa do Grupo RBS com o Instituto Mapa, esses números também estão no Diário Catarinense de hoje, nos nossos jornais e no G1 Santa Catarina, g1.com.br/SC. Mais uma vez, obrigado.